Bem, muitos homossexuais, a galera LGBT, não todos, mas alguns sofrem por causa de uma coisinha chamada religiosidade, por causa do sistema religioso, porque eles também querem servir a Deus, porque muitos têm medo de ir para o inferno, e aí isso acaba complicando a vida do homossexual. Os que querem seguir ao cristianismo, digamos assim, porque tem uns que não estão nem aí, mas eu estou falando para a galera que quer mesmo seguir, ser cristão e tem esse conflito com relação à sua sexualidade. Eu vim meio que ajudar para ver se as pessoas se libertam disso. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, quando eu falo que eu abandonei a um companheiro que eu tinha, que eu larguei o meu namoro, o meu relacionamento homossexual, homoafetivo, para viver uma história com Deus, na época que eu fiz isso, eu ainda estava preso à religião. Então eu fiz por uma questão religiosa, digamos assim. Eu acabei largando porque eu tinha feito um voto com Deus e aí eu abandonei o meu companheiro para viver uma vida com Deus dentro da igreja. Só que depois, com o tempo, eu percebi que estar dentro de uma igreja, dentro de um templo, só me fez mal. Eu acabei adoecendo, eu acabei piorando das situações da minha vida, não melhorou a minha vida e ao mesmo tempo eu também não conseguia servir a Deus. Até que eu descobri o verdadeiro nome de Deus e do Messias, que o nome de Deus era Ial e o do Messias Ialcha. E isso fez toda a diferença, porque aí realmente eu descobri uma verdade que me levou por um caminho totalmente em paz e tranquilo, fora da religião. Então, por exemplo, eu percebi que com o passar do tempo eu não deixava de sentir os desejos pelo mesmo sexo. Eu continuava sentindo os mesmos desejos e eu ficava me culpando por isso e tentando e lutando contra esses desejos, contra essas coisas, e os desejos não saíam. Até que, estudando as Escrituras, mais especificamente na Bíblia restaurada israelita, eu descobri que, por exemplo, a palavra afeminado nunca existiu. Eu descobri que na lista de Apocalipse os pecados que são condenáveis são todos relacionados a caráter e não a sexualidade. Então eu fui juntando as peças. Eu descobri, por exemplo, que Ial não nos condena por nossa sexualidade porque nós nascemos com ela e morreremos com ela. Nós não pedimos para nascer. Ou seja, o homossexual nasce homossexual sim. Ele não pede para nascer e ele não vai deixar de ser. Ele vai continuar sentindo os mesmos desejos. E aí fica aquela questão: será que Deus seria tão maldoso assim por condenar alguém ao inferno apenas porque ela é ela mesma? Será que Deus ele seria tão ruim assim criar uma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo e forçá-la a viver com alguém do sexo oposto só para agradar um capricho dele? Esse não é Ial. Temos que entender a Bíblia com um contexto histórico também. Por exemplo, quando Ial fala que o homem não deve se deitar com outro homem, ele está falando de uma região, de uma época e de um contexto histórico. As pessoas da região que ele fala, que seriam, por exemplo, as cartas de Paulo a Roma, a Corinto e aquela região, ao Império Romano em si, eles eram politeístas. Eles adoravam a vários deuses. Então isso incomoda a Ial. É o fato de você estar adorando outros deuses e não a ele.
Então isso era o que incomodava, a idolatria. Um dos cultos que eram feitos a Baal, um dos deuses dessa época, era um culto homossexual, onde pessoas do mesmo sexo transavam para cultuar a Baal. Então isso que incomodava a Ial, porque Ial diz no início do capítulo da carta, acho que é Romanos 1, que simplesmente ele fala que por causa da idolatria, porque os homens deixaram de amar mais ao Criador e passaram a amar a criatura. E ele fala também que as pessoas trocaram a verdade de Deus, de Ial, pela mentira. Então isso é que incomodava ele. Tanto que ele se refere, por causa disso, por causa dessa atitude idólatra, é que ele entregou os homens às suas paixões e concupiscências. Então os homens passaram a se deitar com outros homens, mas ele fala que é por causa da idolatria. Então o problema, a raiz do problema é a idolatria, porque através da idolatria é que os homens passaram a se deitar contra os homens para cultuar a outros deuses. E é isso que incomoda. Aí nós temos que ser nós mesmos, entendeu? O caráter é que vai ser transformado pelo Espírito Santo e não a sexualidade. Porque quando Adão e Eva pecaram, a sexualidade dos dois permaneceu intacta. Os dois não se tornaram homossexuais por causa disso. Eles continuaram heterossexuais. Então a sexualidade ela não altera. Já fiz um vídeo explicando aqui que na verdade anjos não têm sexo, espírito não tem sexo, o sexo faz parte da carne. Quando nós morrermos, nós não levaremos a nossa sexualidade. Eu não serei hétero, nem gay, nem trans, nem travesti, nada. Eu serei apenas espírito. A proposta de Ial é que nós venhamos a evoluir, a crescer, a amadurecer, nos tornarmos pessoas melhores e que venhamos a aprender a conviver uns com os outros. Por isso que ele colocou o mandamento como de amar ao próximo, por exemplo. Nós vamos aprender a amar pessoas, nós vamos aprender a conviver com pessoas, nós vamos aprender a estar junto de pessoas sem machucá-las, porque isso vai ser fundamental para a nossa convivência lá com ele, já que passaremos uma eternidade convivendo juntos. E você imagina passar uma eternidade brigando, discutindo, machucando pessoas? É insuportável. Então o que ele quer é que nós venhamos aprender a ter essa comunhão, nós venhamos aprender a ter esse amor ao próximo. Mas eu vejo que esse amor ao próximo não é praticado dentro dos templos, porque as pessoas continuam usando de versículos de forma distorcida para condenar homossexuais. Eu passei uma tarde inteira tentando explicar isso e as pessoas não entendem. Elas dizem, mas está na Bíblia, nós temos que condenar, e nós temos que condenar porque está na Bíblia. Então o amor ao próximo ele é colocado no lixo. Porque se você usa a Bíblia para condenar, para criticar pessoas, aonde fica o amor nessa questão? Você está entendendo? Como é que pessoas vão conviver lá no céu desse jeito? Condenando, criticando, apontando o dedo. E aí, se o homossexual chegar no céu? Aí eu não quero estar no céu porque o homossexual está lá e eu não gosto dele, então Deus que jogue ele no inferno e mantenha lá. Isso não existe. As pessoas têm que aprender isso de uma vez por todas. Muitos estão achando que usar versículos da Bíblia para condenar outras pessoas vai fazer com que ela chegue no céu, porque ela frequenta um templo, porque ela é uma religiosa hipócrita, então ela vai chegar no céu. Não. Se o caráter não for transformado, se você não aprender a amar as pessoas, você não entra no céu. E aí tem essa questão. Muita gente está com medo de não entrar no céu por ser homossexual. Mas se o homossexual tiver um caráter aprovado por Deus, ele entra, e o hétero não. Bem, galera, esse é o vídeo, espero ter sido útil. Se você é homossexual, LGBTQIA+, relaxe, Ial ama você e aquela cruz foi para você também. Eu aconselho que vocês baixem a Bíblia Restaurada Israelita e conheçam toda a verdade
que a religião quer esconder. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre ela falando mais detalhes. Beijo do tio Fera. Fui.